Gente, boa noite. E o que eu venho trazer hoje para a gente é uma passagem do Vinha de Luz que chama Igreja Livre. É muito constrangedor nesse período que a gente está passando falar sobre Igreja Livre. Mas vamos passar o que o livro está dizendo para nós. Então, primeiro eu quero relatar para vocês o que é igreja. Igreja é um local onde se reúne as pessoas para tratar da religião, do credo, da fé. É uma reunião de pessoas. Então, aqui, a Casa Espírita é uma igreja. A gente não costuma chamar a Casa Espírita, de igreja, porque diferencia da Igreja Católica. A Igreja Católica são todas as igrejas, e nós somos a Casa Espírita. Mas igreja é todo local que a gente se reúne para falar sobre Jesus. E livre, né? Nossa, o que é ser livre? Livre é você ter uma capacidade de agir ou não, né? De estar sujeito a domínios estrangeiros, independente do país ser livre ou não. De não depender do outro. Então, isso me remete a uma palestra que a Claudine fez uma vez, que ela fala que só o conhecimento nos liberta. Então, aqui ela fala da liberdade de expressão, que é o que trata o nosso Vinha de Luz. Não é a liberdade das coisas, é a liberdade do espírito, é a liberdade do pensamento, é a liberdade de poder estar aqui se pronunciando, falando e fazer esta fala livremente. Então, é isso que trata a nossa passagem. É uma reunião discutindo coisas de Jesus, coisas de Deus, de fé, livremente, que o seu espírito possa estar livre. Né? E por que me remeteu à passagem da Claudine? Né? Só o conhecimento nos liberta. Porque, através do conhecimento, a gente presta atenção e pode decidir melhor o que é liberdade. Hoje, eu acredito que nunca a gente, a partir de até agora, a gente foi livre. Porque eu até costumava brincar, a gente, materialmente, a gente é criança. Pai e a mãe mandando. Aí você cresce, pai e a mãe mandando. Aí você casa, aí o marido manda. E quando chega a sua liberdade, né? Ou você... Hã? Aí eu não sei, em algum lugar. Não, mas eu estou dizendo, a liberdade é muito relativa, né? A gente não é livre totalmente. Tá? Eu não posso chegar de manhã, pegar minha mala e vou sair. A gente tem responsabilidades, a gente tem afazeres, o que é bom, né? Porque você já pensou se acordar de manhã e não tem nada para fazer? Que triste, né? Coisa boa, num tempo. Você já ficou de férias um mês? Quem tira férias do mês do serviço, acorda de manhã, vai arrumar a casa, guarda-roupa, o sofá, lava o quintal, arruma tudo. Depois de uma semana, você vai fazer o quê? Você vai ficar, ai meu Deus, que dia volto para trabalhar? Ai meu Deus. Então, a liberdade é muito relativa, certo? É o que ele diz aqui. Então, eu vou falar parágrafos, porque o texto é muito complexo em palavras. Ele usa palavras arcaicas, vamos dizer assim. Então, a gente lê o parágrafo e discute. Mesmo porque, sabe, lá em casa eu tenho um dicionário ambulante, e eu leio o parágrafo e não entendi nada. Nossa, não é possível. Mas o que quer dizer isso? Nossa, você não sabe, não é possível. Então, não é o Armando, não. Então, a gente discute e isso faz a gente aprender. Pode ser que ele me ensine, pode ser que eu o ensine, mas não importa, o aprendizagem é recíproco, né? Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, ele relata aqui que Jerusalém seria o céu.
Quando a gente morrer, nosso espírito vai para cima, é livre, liberto da matéria, né? Ele não está liberto dos seus pensamentos, daquilo que você levou, porque muitas vezes você morre, mas não se libertou da matéria, né? Então, fica aquelas coisinhas para trás para ser resolvidas. Aí vem aqui, fala, resolve, mas às vezes demora um pouquinho mais. Mas o espírito, na sua concepção, é para ser liberto, certo? Então, esse texto, gente, sugere um monte de coisa. Você pode ir por vários caminhos para falar da igreja livre. Mas eu me ative ao texto sem viajar muito na batatinha. Então, o primeiro parágrafo é: o exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. Então, você tem várias coisas para falar de igreja livre. Eu fiquei na parte espiritual, na parte do pensamento livre. Então, cada vez que eu conheço mais coisas, eu abasteço o meu pensamento, e o meu pensamento pode estar cada vez mais livre de dogmas, de amarrações, tipo, não vai fazer isso, porque a minha mãe falou que se fizer isso, o fantasma anda pela casa. Então, você acaba perdendo esses dogmas, porque o conhecimento vai te trazendo base para você entender que não é assim que funciona. Então, esse é o nosso primeiro capítulo, primeiro parágrafo. O segundo seria: a palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Então, é o que eu resolvi trazer, o pensamento. Então, a gente, na igreja ou em qualquer outro lugar que você... Não precisa ser na casa espírita, pode ser na igreja católica, protestante, aonde você for, o seu pensamento tem que estar livre, apto a ter novos aprendizados, apto a poder fazer novas conclusões daquilo que você pensa. Um dia que a gente tiver um tempo e que a Claudine resolver, ela vai falar o que agora, Geni? Ainda não decidimos, está até maduro. Ela podia falar só o conhecimento nos liberta. É uma palestra muito interessante e que ela fez num simpósio. Foi 2h30. Então, mas ela pode fazer em 1 hora, né? Para a gente ver como é muito interessante. Então, a liberdade é do espírito, não é da matéria. Porque a matéria ela não é livre. Quem é livre é o espírito, né? Quando o espírito está encarnado no nosso corpo, ele se torna preso ao corpo. Mas quando você relaxa, quando você, vamos dizer, dorme, o seu pensamento pode viajar, pode visitar outras paragens, pode socorrer alguém, pode fazer N coisas quando ele está liberto do corpo, né? Isso pode fazer muita ajuda a nós mesmos e a outras pessoas. Mesmo porque a gente, quando descansa, a gente tem que ter um maior cuidado de ter a mente com uma luz, com uma oração antes de dormir, para que o nosso pensamento esteja voltado a coisas boas, para ir lugares bons, né? Então, é o seguinte: o espírito orgulhoso e sectário. Olha só, sectário. Sectário, o que é? É um espírito limitado, de visão estreita. Então, ele é orgulhoso e não tem nenhum tipo de visão sobre o futuro. Ele é, vamos dizer assim, travado. Mas sectário é uma pessoa que tem visão estreita, é uma pessoa que não tem muito conhecimento, vamos dizer assim. Dogmática. Dogmática.
há tanto tempo dominante nas atividades da fé, então o espírito orgulhoso e de visão estreita, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Então, vamos traduzir isso aqui, porque é muito interessante. O que ele fala? O espírito orgulhoso e medíocre, que é o sectário, há tanto tempo trabalhando nas funções da fé, encontra em Jesus, que seria Paulo de Tarso. O que Paulo de Tarso pegava? Jesus, as passagens, as bondades, tudo o que era de Jesus era o que o Paulo de Tarso, na sua vida, depois de ser cobrador de impostos, ele passou a ser seguidor e divulgador de Jesus. Então, o que o Paulo de Tarso pregava? As coisas de Jesus, né? Então, ele fala, aquele espírito medíocre, trabalhando tanto tempo na fé, encontre em Jesus o antídoto para o veneno que o corrói, como a inveja, o orgulho e todos os adjetivos que a gente pode dizer sobre uma má conduta, vamos dizer assim. Então, o orgulhoso, o invejoso, o medroso, o sei lá, encontrou o antídoto nas palavras de Jesus. E eu achei isso tão bonito, e foi escrito com tanto rebuscado, que na hora você fica demorando para entender, né? Ora, o que é isso, né? É que as pessoas encontram em Jesus o antídoto para a nossa salvação dos nossos males, né? Quando você faz uma fofoca, por exemplo, e aquilo dói na sua consciência, você chega de noite e fala assim, nossa, eu precisava ter feito isso, eu precisava ter falado mal dessa pessoa, eu não precisava. Então, aí você, Jesus, me perdoa, e me faz eu me lembrar sempre de que eu não posso falar mal das pessoas. Porque não adianta só pedir perdão, é muito fácil, né? Você errou, pede perdão, acabou. Não, você tem que corrigir o seu erro. Então, você tem que falar, Jesus, me perdoe, mas me faça lembrar sempre que eu não posso falar mal das pessoas, né? É isso que ele está dizendo aqui. Achei muito interessante essa tradução feita pelo nosso companheiro Armando, porque eu demorei um pouco para traduzir. Em todas as épocas, têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Olha só que coisa mais legal, né? Esse livro foi escrito em 1940, não é isso, Kardec? Mais ou menos, né? Ou é? Mais ou menos 1940. E as pessoas falavam tão rebuscado que hoje em dia você vai ler aquilo, você não entende nada, né? Você tem que recorrer ao pai dos burros. Então, o que ele está falando? Em todas as épocas, tem vivido na terra as pessoas que te ajudam, que vão lá, te dão uma palavra amiga, que falam e não são compreendidos, porque você não entende, você não está no patamar daquele conhecimento, então você acaba não entendendo. E os caluniados sublimes são aquelas pessoas que tentam falar de uma coisa que vai te acontecer. Não faz assim, porque lá na frente vai te acontecer isso. Isso é sublime para você. Mas você, que ainda não tem esse conhecimento, acha essa pessoa, ele está louco, imagina, isso daí não... né? Então, essas pessoas existiram, né? Estavam lá para ajudar. Aí eles passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre o sarcasmo e a indiferença. Então, eles passam pela vida desprezado, quieto, jogado num canto, falando, tentando te orientar, mas ninguém dá ouvidos, né? Acaba morrendo na cruz.
né? Porque ninguém deu ouvidos. Então, de tempos em tempos, aparecem indivíduos, livres pensadores, sem preconceitos de qualquer espécie, para nos melhorar em todos os sentidos que são compreendidos. Eu pus aqui como exemplo Jesus. Mas depois, eu lendo, eu me lembrei da política e me lembrei do Enéas. Eu sempre gostei de Enéas, meu nome é Enéas. Ele falava umas coisas doidas, mas hoje a gente vê que parte da que ele falava tinha razão. Então, a gente acaba se lembrando de pessoas que, para a época, são malucas, mas depois você vê que é aquilo, né? No passar do tempo, aquilo ia acontecer. Estou indo muito rápido, tá? Minha tradução está sendo compreendida por todos? Por vezes, sofrem o degrado social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fantasma. Em todas as ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. Isso é o que está escrito no livro. Então, resumindo, por vezes são banidos da igreja. Esse é o resumo. Por vezes são banidos da igreja, do local de trabalho, de qualquer lugar. Fala assim, esse cara é louco, não entra mais aqui não. Entendeu? Muitas das vezes a gente faz isso. A gente, por não entender, por não ter a compreensão, a gente acaba banindo. Eu sempre brinco na terça-feira, porque tem um pessoal que assiste aula com a gente, eles são de Tatuí. E Tatuí tinha um médico, porque ele morreu, que era tio do Armando. E ele era um médico louco. Sabe o que é louco? A minha mãe, grávida do meu irmão, pegou meningite. Aí, vai morrer minha mãe e o meu irmão, um dos dois, né? Aí ele pegou a minha mãe, levou para a casa dele lá em Tatuí e ficou 15 dias dando injeção. Ele fazia uns negócios de salada com vitamina, não sei o quê, e tomava uns antibióticos. Eu só sei que a minha mãe teve meu irmão com 7 meses, hoje meu irmão é grandão, tal, mas nasceu e a minha mãe não teve nada. E aí eu falo para o pessoal, vocês conheceram o Jarbarro? Aí eles falam assim, pelo amor de Deus, ele era louco, ele entrava aqui na escola e dava injeção em toda a criançada. Então, quer dizer, a ideia dele era proteger as crianças, era que as crianças não ficassem doentes, não tinham viroses e bactérias. Então, e ele entrava em todas as escolas estaduais da prefeitura e dava injeção, e o remédio que ele fazia, que as freiras do convento faziam, era um remedinho preto e amarelo, que eu não sabia se era antibiótico, vitamina, o que era aquilo, mas a gente acabava tomando, e ele dava um vidro de Rarical para cada criança. Então, esse cara era um cara visionário, e que a população, em geral, não entendia. Por que eu vou tomar tanta injeção? Por que eu tenho que tomar Rarical? Né? Então, ele morreu, bateu o carro em cima de uma ponte, né? Porque ele tomava uísque. Então, ele teve um negócio lá e bateu o carro, quase caiu da ponte e tal. Foi uma perda muito ruim. Mas a cidade, depois, veio a agradecer pelos cuidados, porque as crianças cresceram fortes, saudáveis, graças à visão dele da saúde, né? Ele fazia uma medicina preventiva, ajudava muita gente, como ajudou a minha mãe. Hoje estaria preso, mas tudo bem. Ainda bem que ele não está aqui hoje. Então, vamos continuar aqui. Aí esse parágrafo já foi. É que de quando em quando rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se
há lutas angustiosas. De vez em quando, passa pela cabeça da gente uma coisa ruim, né? Ah, nossa, hoje eu não vou no centro, não estou bem. Nossa, estou muito triste, está muito ruim. Na cabeça de todo mundo passa, né? Porque nem sempre a vida vem só com coisas boas, né? De vez em quando vem uns abacaxi, uns pepino, e aí a gente desanima, né? E aí a gente julga as pessoas, a gente erra em não praticar o que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí você acaba julgando o outro, fazendo tudo aquilo que você não deveria fazer e você escorrega na batatinha. E aí o que acontece? Vem a lei da ação e reação, né? Aí você vai para as lutas angustiosas, né? Que muitas vezes são várias coisas. Por exemplo, conheço gente que, meu irmão mesmo, um tempo atrás, ficou muito ruim, começou a beber, e hoje ele não bebe mais, foi para os Alcoólicos Anônimos, e hoje ele ajuda todo mundo dos Alcoólicos Anônimos e tal. Mas o que traz isso para as pessoas? Traz que todo mundo pode se melhorar, que todo mundo deve se melhorar, que todo mundo vá afinco, estuda, se pega em Deus, se pega nos amigos que trazem coisas boas, se pega na religião que você escolheu, se pega na luz do Senhor, nas águas da chuva, no que você quiser. Mas saia dessa, você vai ver que você pode sair dessa, né? E não está no último ainda, gente. Nossa, eu estou falando muito. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos, olha que palavra linda, anetematizados. Nossa, sabe o que quer dizer isso? Ofendidos. Então eu vou traduzir, ler e já pôr ofendidos. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos ofendidos, que se sente sob a tutela do divino poder. Então, para quem tem a consciência tranquila de que aquilo está certo, você pode jogar pedra, você pode falar mal, você pode julgar. Isso não vai fazer 1 centímetro o cara sair da linha dele, porque ele tem certeza e confiança do que aquilo é certo, né? Instintivamente, reconhece que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis sem deter-se na cor ou feitio de suas vestimentas. Bom, Jesus não se preocupa com se você é branco, preto, amarelo, cor de abóbora, se você usa ouro, se você usa relógio, não. Ele salva aquele que é bom de coração, né? O que mais traz para a gente o bom de coração é a gente realmente estar ciente daquilo que a gente está fazendo. Porque muitas vezes a gente... não vou fazer isso aqui não hoje, porque não estou com vontade, estou com uma preguiça, e acaba deixando de fazer uma coisa boa, uma coisa que ia te ajudar, não o próximo. O próximo também, mas ia mais te ajudar, porque você procrastinou. Então, as pessoas que têm consciência daquilo que faz e do caminho bom que eles escolheram, eles não se importam que o outro está falando mal, que o outro está jogando pedra, e que seu cabelo é curto, seu cabelo é comprido, sua calça é isso, sua calça... Não tem a mínima importância, pode falar o que quiser. Eu sei que aquilo que eu fiz é aquilo que eu precisava fazer naquele instante. Isso aqui eu já falei. Agora nós vamos para o último parágrafo.
benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam um dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Então, no fim do caminho, não digo dessa encarnação, porque a gente tem muitas encarnações, mas conforme você vai aprendendo e vai melhorando em cada encarnação, a gente vai realmente ter cada vez mais certeza da vida espiritual. Que lá, como é que ele fala aqui, na primeira parte aqui, lá em Jerusalém, né, a vida é livre, a qual a mãe de todos nós. Então, a gente tem que ter a certeza de que a gente está no caminho certo, na hora certa e com as pessoas certas, para a gente atingir o objetivo da nossa encarnação. É isso que a gente prepara lá em cima antes de vir, é isso que a gente faz aqui, a gente desvia do caminho de vez em quando, com certeza, de vez em quando não, de vez em sempre, a gente tropeça, a gente levanta, a gente cai, a gente vai, a gente volta, mas a gente tem que ter sempre a certeza de que a vida espiritual é sempre livre, é sempre acolhedora, e é sempre bem-vinda a todos nós. É a nossa pátria realmente, porque aqui a gente está trabalhando, a gente está aprendendo. A nossa pátria é a pátria espiritual. Então, os livres pensadores, que sentem a consciência tranquila, não se magoam com os incrédulos. E na vida espiritual, a liberdade tão esperada. Eu pus aqui mais um exemplo, que foi Arquimedes. Arquimedes morreu na fogueira porque ele falou que a Terra era redonda. E as pessoas, né, os pensadores da época, falavam, esse cara é louco, mata ele, é bruxo, onde já se viu? A Terra não é redonda. E como que vai chegar na esquina da Terra? Né? Olha só, e uma vez eu li um livro que contava a história dele e tal, e eu achei muito interessante. Então, ele foi um pensador, um cientista, um filósofo visionário, né? E que nos trouxe muitas coisas boas, que na época não foi entendido, não foi compreendido, mas que nos trouxe muitos conhecimentos, né? Chico Xavier passou na vida sendo, vamos dizer, doutrinado, né, por Emmanuel, e cada vez que ele saía um passo do caminho, Emmanuel dava ali uma rasteira e botava ele no caminho de novo. Como a gente não tem o nosso mentor, eu não sei qual que é o nosso mentor, mas ele não é dessa estirpe do Emmanuel. Ele não tira a gente dos buracos, você cai, você levanta, ele fala, viu, tal. Mas Chico também foi uma pessoa visionária, que trouxe para a gente muito conhecimento e muito amor para todos nós. Então, isso é o que estava no Vinha de Luz. Espero ter passado fielmente o que estava no livro, que a gente possa realmente saber que a gente tem sempre a liberdade, mas a liberdade ela é nos cobrada, porque tudo que a gente faz hoje, a gente colhe amanhã. Então, toda vez que você acha, eu sou livre, então eu vou sair, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade hoje. Você sabe que amanhã você vai sofrer as consequências, porque o seu corpo não vai aguentar, a sua cabeça não vai aguentar, e você vai... Então, aquele seu anseio por aquela liberdade naquele dia te trouxe várias consequências. Então, você é livre de acordo com o que você pode fazer, de acordo com o que as leis da ação e reação te permitem. Então, eu sempre falo, a gente não é livre de tudo, a gente é livre no pensamento,
Mas do restante, a gente tem as nossas limitações, a gente tem os nossos compromissos, nossas responsabilidades, e que a liberdade é tolhida. É isso aí, gente.